inclusive, hoje, com os sistemas todos de informação, um link com o próprio CREA, ou com a OAB, com o CRBio, no sentido de quando o profissional coloca lá, meu CREA é esse, isso bata, como a gente faz com a Receita. A Receita hoje faz isso, você bota lá um CPF em qualquer coisa que você se matricule, e ele diz, CPF não existente, que tem o banco lá dos CPFs. Então, tem que ter uma forma de que na hora que o cara coloca lá, meu CREA é esse, isso bata aqui no arquivo de vocês e diga, não, esse CREA não existe. Então, esse profissional está botando um CREA que não existe. Porque a gente está em cima do conselho. Então, como aquele cadastro não era legal, começou assim. Mas, então, o auditor não basta só ter o cadastro, que é o que a gente exige para assinar hoje um técnico, um estudo ambiental. Então, o que pode ter? E, na época, ficou uma grande discussão, e o CONAMA jogou exatamente, através desse artigo, para que o Ministério definisse que perfil deveria ter. Só que aí você tem aquela história de trocar pneu com roda andando. Quer dizer, o que eu imagino, né, estando aí há quase 30 anos, já 30 anos já na área pública, foi o seguinte. Isso significa que as empresas tinham que fazer auditoria, estavam tendo que saber se aqueles auditores poderiam ou não fazer, e sai, então, o que existia pronto. E o que existia pronto era o que a gente já tinha de verificação de alguma exigência profissional, de formação, etc., do sistema de gestão ambiental. Então, o Ministério adotou. Quer dizer, em 2011, a gente verifica que essa revisão da portaria, ela dá uma ideia de que isso não é o definitivo. Ainda estamos na transitoriedade. Vai ser formado em nível federal, vão ser outras exigências. Então, eu acho que o que seria importante para objetivar os trabalhos seriam o que é necessário, a discussão de o que é necessário para ser o auditor dentro dessa atividade, que é cumprir a lei. São as auditorias para plataformas, portos, instalações portuárias. Que perfil esse profissional tem que ter? E aí é aquela questão, o que está hoje definido na portaria do Ministério do Meio Ambiente não atende. Porque o que está na portaria foi o que foi incorporado, que já existia para sistema de gestão ambiental. E não necessariamente esse auditor hoje de sistema de gestão ambiental está pronto para auditar pela lei 9966. Então, a gente precisa definir o que essa pessoa tem que ter de perfil. Ele tem que ter um controle operacional da atividade, ele tem que ter experiência dentro dessa atividade, ele tem que ter auditado especificamente em portos e plataformas. Quer dizer, então, isso precisa ser revisto. E a revisão talvez passe por uma discussão maior. Existe já esse instrumento dentro, né, dos governos, seja federal ou estadual, que já tem também seus cadastros, que é o cadastro, e o que está sendo exigido é que a gente está vendo uma proliferação de profissionais atuando na área ambiental, e que a gente o único requisito é que ele tenha um CPF para entrar lá no cadastro e receber um número de consultor e ponto. Então, a gente talvez tenha que entrar que não é só reformular para o auditor, é reformular para todos os profissionais que estão atuando em estudos, em relatório, porque o relatório de auditoria, eu concordo plenamente dele. A minha tese de doutorado foi defendida na COP em 2002. E um dos tripés dela é justamente um fomento para que a auditoria ambiental, especificamente eu fiz na área de exploração e produção de petróleo, seja um instrumento auxiliar à fiscalização dos órgãos de governo. Porque a gente sabe, e está reconhecido, gente, se vocês pegarem a Lei Complementar 140, que foi editada em dezembro passado, essa lei trouxe uma segurança muito grande para as empresas, no que se refere à renovação das licenças ambientais, porque essa era uma grande fragilidade. Porque a renovação das licenças, que a gente diz por decurso de prazo, ela estava prevista na resolução CONAMA 237/97. Então, as empresas ficavam muito frágeis porque elas protocolavam um requerimento. Então, como é que estava previsto? Né? Como é que hoje é a lei? Se o órgão ambiental não tivesse
analisado aquele requerimento até a data de vencimento da licença, a licença estava automaticamente prorrogada, mas com base numa resolução CONAMA. Aí tem toda uma discussão jurídica sobre a validade ou não disso estar numa resolução CONAMA. Então, até mesmo alguns auditores questionam isso, da renovação e etc. Aí veio a lei em dezembro e pacificou isso. Agora é legal uma empresa que tem uma licença ambiental, essa licença ambiental, ele pediu, entrou no prazo com requerimento, o órgão ambiental, por as razões de deficiência dele, não teve condição de avaliar aquele processo de renovação, está automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva do órgão. Então, e aí por que eu estou mencionando isso? Porque isso é um reconhecimento de que os órgãos, infelizmente, não têm a estrutura que os órgãos, que o governo gostaria de ter para fazer esse controle ambiental. Então, por isso é que veio esse reconhecimento. Assim como na lei no Estado, a Assembleia Legislativa, né, há anos atrás, aprovou uma lei que reconhece, nem é na renovação, na emissão da licença, é o direito de protocolo. Então, na verdade, isso significa que, poxa, se você não tem um quantitativo de profissionais, né, quer quantitativo ou quer em capacitação técnica mesmo, porque a gente sabe também disso, que os salários na área pública não são competitivos. Então, é aquela questão, o mercado fala assim, e eu falo isso de cadeira, eu dizia assim, olha, eu treino mais dentro do IBAMA do que na universidade para o mercado. Na época que eu chefiava o escritório de licenciamento de petróleo, no início eram 2 anos que os técnicos ficavam para migrar para uma empresa de petróleo. Quando eu saí, ficavam meio ano. E as empresas oferecendo uma em cima da outra. Estão todos hoje aí como gestores dentro dessas empresas. Então, na verdade, a gente sabe que falta qualificação e falta quantidade. Então, é claro que a auditoria é um instrumento que vem a suprir isso. Porque se você tem lá, como você mencionou, um relatório de auditoria ambiental que dê uma não conformidade, por exemplo, num cumprimento de uma licença ambiental, poxa, cara, eu posso lavrar multa de bancada. Eu não preciso de técnico para ir lá. Então, o relatório de auditoria passa a ser, e ele é, assim como o EIA-RIMA, um instrumento público. Então, na verdade, ele pode priorizar. Você tem uma equipe de X fiscais, você não vai poder vistoriar todas as instalações. Com os relatórios de auditoria, você pode priorizar, não, essa aqui eu preciso ir, olha o que está nesse relatório. Então, isso é muito importante. Mas a gente precisa caminhar para que isso, de fato, aconteça. E o caminhar significa que esse relatório de auditoria vai ter que dar para o órgão aquilo que ele precisa para controle. Então, mais uma vez, eu acho que assim, eu ia sugerir que aqui se caminhasse, e nos trabalhos seguintes, presidente, em 2 vertentes. Primeiro, qual é a característica desse auditor ambiental? Que formação, que capacitação, que experiência ele tem que ter? Que isso seria uma proposta de alteração da portaria do Ministério do Meio Ambiente. Segundo, qual é o escopo dessas auditorias para atender a Lei 9966? Isso seria a proposta para alterar a resolução CONAMA. Porque se a gente tira a questão de gestão, eu só discordo um pouquinho de ti, Deli, quando você fala que assim, que o sistema de gestão é como as empresas gerenciam e que isso então dá o desempenho. Eu ia dizer, eu te colocaria, até porque eu coordenei a implantação do sistema de gestão ambiental em Furnas, eu conheço o sistema de gestão de dentro, nós fomos a primeira empresa certificada na época na América Latina, a segunda no mundo no setor elétrico, só não fomos a primeira porque Furnas é uma empresa mineira e não visava marketing, senão nós teríamos sido, nós começamos em 90, né, então quando ainda nem se falava no Brasil nisso, mas assim, é o que as empresas gerenciam. A questão para o órgão ambiental não é como, não me importa como. Até porque a ISO 14001 é uma média
né, foi o que foi acordado na ISO como uma média de como as empresas gerenciam. Não é nem o mais exigente. Se a gente pegar o sistema IMAS europeu, ele é muito mais exigente do que é o sistema da ISO 14000. Agora, como a empresa faz, não importa para o órgão ambiental, importa o que a gente chama da saída, né? É o que está lá na saída, é o resultado. Então, o que nos interessa é o que a empresa gerencia. Por isso é que eu mencionei que lá atrás, quando a gente tentou implantar na prática esse item que diz que as empresas que têm sistema de gestão ambiental podem ter sistema de licenciamento ambiental simplificado, a gente pedia a matriz de avaliação de aspectos e impactos ambientais. Porque não me interessava se era o gerente tal, se a estrutura era essa, se tinha treinamento, não era isso. Interessava naquela hora saber o seguinte, o que está sendo gerenciado. E aí eu posso dizer que diversas questões fundamentais não eram gerenciadas pelo sistema. Então, se o sistema estiver funcionando muito bem, mas se ele estiver rodando uma perfumaria e não aquilo que efetivamente é aspecto impacto ambiental significativo, você não vai ter desempenho ambiental.